O quê? Então, tecnicamente, deveria ser o Rúben e não José. Mas o Jacó lembrava que, tecnicamente falando, quem deveria ser o primogênito era Esaú. Mas ele sentia que ele tinha mais condição de gerir os negócios da família do que Esaú, lá atrás com o irmão dele. Então ele fez a mesma coisa com José. E o curioso é que antes desse lance da túnica aí, o José, muito ingênuo, ele tinha sonhos. Isso. E esse é um fator... E ele foi ingênuo aí, Foi né? ingênuo, Assim, foi ingênuo. faltou sabedoria. Olá, meus irmãos, agraço a paz do Senhor Jesus. Eu não sei vocês, mas eu fiquei surpreso quando o Dr. Rodrigo Silva disse que José tinha sido muito ingênuo por causa dos seus sonhos. No começo eu não entendi porque ele tinha falado isso, mas no decorrer do vídeo eu entendi e realmente fez sentido o que ele falou a respeito de José. Esse corte de hoje está imperdível, por isso é importante que vocês assistam até o final. Fiquem agora com o vídeo. Tanto do Jacó como do José, a gente tem um outro princípio aí. O Jacó queria depositar no José toda a frustração que ele teve. Porque, tecnicamente, quem deveria ser o filho para cuidar do clã era o primogênito. O primogênito, primo, é o primeiro que foi gerado. Primogênito. O primeiro filho de Jacó era Rúben. Mas era de uma mulher que ele não queria. Exatamente, mas tecnicamente, sabe aquele negócio assim? Sabe aquele empresário, vocês que lidam aí, aquele empresário que o camarada assim, ele tem um filho Aquela que não vale cláusula lá, nada. Eu sei que ele vai quebrar a minha empresa, mas ele é o herdeiro, fazer o quê? Então, tecnicamente, deveria ser o Rúben e não o José. Mas o Jacó lembrava que, tecnicamente falando, quem deveria ser o primogênito era Esaú. Mas ele sentia que ele tinha mais condição de gerir os negócios da família do que Esaú, lá atrás com o irmão dele. Então ele fez a mesma coisa com José. E o curioso é que antes desse lance da túnica aí, o José, muito ingênuo, ele tinha sonhos. Isso. E esse é um fator... E ele foi ingênuo aí, né? Foi ingênuo, Assim, foi ingênuo. faltou sabedoria. Faltou demais. Ele sonhava lá que a lua, o sol e as estrelas se prostravam Primeiro foi diante dele. Dos ramos, não, Qual é o fala nome feixes de soja, trigo, trigo. os feixes de trigo. Que dos irmãos foi lá e prostrou diante do dele. Aí os irmãos, que ridículo, você está falando que vai se prostrar diante de você? Hoje eu sonhei. Ele sonhava e falava, né? Entendi. Que ele achava estranho, não sabe o que significava. Exatamente. Na verdade, o sonho dele estava sendo um misto de revelação divina com inconsciente. Desejo. Sabe? Deus revelou, porque Deus comunica conosco através de sonhos também. Mas por que se diz desejo? É desejo porque, assim, imagina você... E não só uma revelação, nesse caso. Foi uma revelação também, mas o desejo estava embutido porque o pai dele falava assim, ó, você vai ser o meu filho. Olha lá, olha, todo mundo quer ser amado. Por mais humilde que sejamos, ou digamos ser, todo mundo gosta de chegar no restaurante e alguém falar assim, seu Thiago, tá bom, desculpa, essa sobremesa aqui é com os cumprimentos do chefe, ele acompanha o senhor e tudo, você entendeu? Você gosta... Ele gosta muito, tá até acostumando. Por mais humilde que você seja, a melhor coisa que tem é ter o cartão X, e na hora de entrar no avião, você entra ali, ou senta no executivo. O fato de você poder entrar no avião e esticar suas pernas. Esticar suas pernas, ser o primeiro que entra, essa coisa toda. Então, ele foi crescendo com isso, e ele sabia. E a prova maior que ele queria é que logo que o pai deu a veste, ele não se fez de rogado, saiu vestindo. Aí tem um detalhe muito importante. Até o momento em que José estava revelando os sonhos dele, ele era motivo de deboche. Aí, um belo dia, o pai mandou costurar essa roupa multicolorida. Lá no Egito, tem um lugar... O Egito você já chegou aí, não? Nunca. Eu passei um dia, mas nunca. É bom você conhecer lá. Tem um lugar chamado Beni Hassam, tem as tumbas de Beni Hassam, e nas tumbas de Beni Hassam tem desenhado na parede uma caravana de cananitas vindo ao Egito para comprar alimento, como vai acontecer com a família de Jacó depois. E o que me chama atenção nessa caravana é que você vê desenhado na parede, assim, os egípcios, você vê pelo tom da pele, o corte do cabelo, a barbinha assim, só um cavanhaque, eles são bem depilados, e você vê os semitas, totalmente cabeludões e tudo mais, e os que eram escravos estavam com roupa descolorida. Os chefes do clã estavam com as vestes todas coloridas. Isso é importante porque hoje, para produzir a cor de um tecido, azul, preto, a gente usa mecanismos sintéticos. No passado era tudo natural. Então havia cores que eram muito mais raras de se obter do que outras. O vermelho, por exemplo, o carmesim. Então ter uma veste multicolorida era um negócio top. O pai deu a veste, que significava, você vai cuidar das empresas para mim. O que o José fez?
não esperou o pai empossá-lo. Já saiu vestindo a roupa nova. Já saiu vestindo a roupa nova. Eita, e esse vestindo a roupa nova não é no sentido que eu te dei um terno aí do mais caro e você saiu com um terno para jogar bola. Não é isso. É como se você estiver na empresa, o cara falou assim, olha, continua trabalhando que eu tô pensando em você para ser o meu substituto na presidência. E o cara já começa a agir como um substituto. Já começa a falar com todo mundo, pisar em todo mundo. Você sabia, eu saí da sala do chefe agora e tudo. Fica calado, pianinho, deixa ele te empossar primeiro. Não atice as hienas. Aí o José veio, quando ele veio ao longe, vestido com a roupa, os irmãos já entenderam o recado. Papai vai colocá-lo para ser o chefe do clã. E ele vai vingar da gente tudo que a gente fez, todo o bullying que a gente preparou para ele. Aqui foi o divisor d'águas. Até aquele momento, José era um sonhador idiota. Agora, ele se tornou uma ameaça real. Por isso que até então, os irmãos se limitavam ao deboche e ao desprezo. Agora, eles tinham que eliminá-lo.